Shalom, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos ao curso de hebraico. Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos continuar falando sobre os pronomes pessoais. Na primeira aula eu falei sobre os pronomes pessoais eu, você e você feminino, ani, ata, at. Na segunda aula eu falei sobre ele e ela, que significa who e he, who e he. E agora, nessa aula, eu vou falar sobre a forma do plural, ok? Que eu vou falar sobre nós, vocês e vocês feminino. Eu vou explicar para vocês aqui nessa aula. Vamos começar falando sobre a palavra ani. Vamos lembrar? Ani, que é eu. Ata, que é você masculino. At, que é você, na forma feminina. Who, que é ele. He, que é ela. Até aqui, tranquilo. Até aqui, todas as palavras eram na forma do singular, ok? Todas elas estavam na forma do singular. E agora, aqui, todas elas estão na forma do plural, ok? Plural. Eu vou começar falando sobre a palavra anarno, ok? Anarno. Essa palavra anarno, 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 nós, certo? Depois eu vou falar sobre a palavra atem, atem. E depois eu vou falar sobre a palavra aten, ok? Hoje eu vou falar sobre essas três palavras, anarno, e depois eu vou falar sobre a palavra atem, e depois sobre a palavra aten, certo? Mas para eu conseguir explicar isso para vocês, meus alunos, vocês precisam lembrar de uma regra que a gente viu. Se você chegou até nessa aula, provavelmente algumas aulas atrás. Eu vou escrever aqui 4 vezes a palavra talmid. Eu creio que você lembra o que significa, né? Essa palavrinha aqui significa aluno, certo? Talmid. Eu vou escrever aqui talmid. Vou escrever aqui, certo? Vou escrever 4 vezes aqui. Se você quiser escrever, eu recomendo que você escreva talvez na. Provavelmente você anotou muitas coisas aqui, talvez não tenha espaço, mas escreva no verso da folha ou no outro caderno de anotações, em algum local, porque é importante que você tenha isso anotado, para que em algum momento, se surgir uma dúvida, você verifique novamente, certo? Importante que você tenha anotado, registrado isso. Agora eu vou escrever aqui em outra cor para evidenciar isso para você, certo? Então, você lembra que a palavra talmid significa aluno ou discípulo, né? Dependendo do contexto, um aluno pode ser um discípulo. Jesus, na Bíblia hebraica, a versão da Bíblia hebraica do Novo Testamento, Jesus sempre chama os seus discípulos de talmid, talmidim. Vou explicar para você, para lembrar você sobre isso. Talmid, aluno. Talmidah, aluna, certo? Talmid, aluno. Talmidah, aluna. Todas as palavras que terminam com essa terminação aqui, né? Um re e um kamet, sempre serão feminina. Agora, se eu falar talmidim, talmidim, significa um plural masculino. Você lembra disso aqui?
Todas as palavras que terminam dessa forma são um plural masculino. E todas as palavras que terminam desta forma aqui, ó, talmidot, talmidot, é um plural feminino. Agora vocês vão começar a entender. Então, se eu falo assim, Ani Julio, Ani Talmid, eu sou o Júlio, eu sou um aluno. Se está no singular, automaticamente eu entendo como um aluno. Ani Talmid, Ani Julio, Ani Talmid, eu sou o Júlio, eu sou um estudante. Eu falo, ok, Ata Julio, Ata Talmid. Você é o Júlio, você é um aluno. Agora, se eu estou em frente a uma menina, eu falo assim, At Tamar, At Talmida. Você é uma Atamar, você é uma aluna. Terceira pessoa, Hu, Julio. Ele é o Júlio. Hu Talmid, ele é um aluno. Hi, Aya, Hi Talmida, certo? Pausa o vídeo, escute novamente. Se você preferir, né? Se achar necessário, até escreva isso novamente, tá bom? Agora falando da forma do plural. É uma pergunta bem interessante que um aluno fez para mim em um determinado momento. Se eu estou, tipo assim, três meninos, três meninas, né? O número de meninos é maior, eu vou falar talmidim ou talmidot? E é muito interessante essa pergunta, porque se tiver 10 meninas e um menino, por respeito ao menino, eu vou falar talmidim. Falar assim, anachnu talmidim. Nós somos alunos, o que é semelhante ao português. Se tiver 10 meninas ali numa mesa e um menino, por respeito ao menino, nós falamos anachnu talmidim. Nós somos alunos. Mas se está lá somente meninas naquela mesa, elas vão falar Anachnu talmidot. Nós somos alunas. Anachnu talmidot. Ok? Mas se tiver somente meninos, Anachnu talmidim. Ou independente, se tiver 10 meninas e apenas um menino, por respeito ao menino, nós falamos Anachnu talmidim. Tranquilo até aqui? Muito bem. Agora falando da palavra atem e a palavra aten, isso aqui é muito importante. Vocês perceberam que a fonética é a que faz a diferença? O brasileiro, ele tem um problema com a letra M no final, porque às vezes o M brasileiro, do português brasileiro, ele é muito semelhante ao N. O M do hebraico é sempre com os lábios fechados. Preste atenção. Atem, atem, certo? Mais uma vez. Atem, atem, atem. Por exemplo, você fala shalom, shalom, atem, ok? Lábios fechados. E atem, você encosta a sua língua na parte inferior dos dentes superiores. Aten, aten. Eu vou dar um exemplo só de uma palavra. Se você falar errado, tem um significado muito diferente. A palavra halom e a palavra halon. É, a pronúncia é isso aqui, ó. Halom significa sonho. E essa palavra aqui, a palavra halon, significa janela, certo? Então,
Shalom. Fechei minha boca. Shalom. Com a boca aberta falando o N. Então, a pronúncia correta é muito importante. Então, atem, vocês. Então, se eu estou falando, por exemplo, vocês são, né? Deixa eu apagar a inscrição para não confundir a cabecinha de vocês. Se eu falar assim, vocês são alunos. Eu falo assim, ó, atem, deixa eu só, ó, deixa eu ver o mouse aqui. Aqui, ó, atem, vocês, atem talmidim, atem talmidim, vocês são alunos. E talmidot, aten talmidot, ok? Atem talmidim, aten talmidot. Certo até aqui? Muito bem. Façam essas anotações, revisem, pratiquem. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou ler novamente todos os pronomes pessoais. Eu gostaria que você pausasse e repetisse várias vezes. Vamos lá. Ani, ata, at, hu, hi, anachnu, atem, aten, hem, hen. Ani, ata, at, hu, hi, אנחנו, אתם, אתן, הם, hen. Muito bem, se vemos aí no próximo vídeo. Que o Eterno abençoe a todos. Até breve. Shalom, shalom e tudo de bom.